teatro é uma paixão que tu não vai ter como desprezar. Tudo me apaixona no teatro. Tenho nem palavras para dizer o quão importante para mim foi ter crescido no teatro. Então o ambiente do teatro ele é sobretudo esse ambiente generoso, onde quem quer aprender, aprende. Para mim eu tô na minha casa e eu vou ficar aqui para sempre. A palavra que define a luz e cena. Vai chover. Não vai chover. A gente não vai chegar. Nós vamos chegar. A gente tem que chegar. Gente, resolvido, bora! Vai chegar! Lucena surgiu num braço do Clube Aliança, em 1978, Teatro Experimental Aliança. O Lucena, no início, para mim, ele foi um modo de vida, né? Eu vou trabalhar em teatro, já que existia muito preconceito naquela época, que era muito difícil, que não era fácil trabalhar em teatro, em qualquer arte, qualquer momento da cultura, e eu não tinha outra alternativa naquela época a não ser trabalhar em teatro, profissionalizar o teatro, porque na realidade eu trabalhava antes no Banco do Brasil, eu era um funcionário público muito bem cotado na época, e eu larguei para transformar o teatro numa profissão, já que o meu pai, o Lorival, ele trabalhou a vida dele toda em teatro, mas nunca profissionalmente, né? Eu disse, não, se isso tem como trabalhar durante anos e anos, como o pai fazia, isso é uma profissão, né? E eu vou tentar seguir, vou tentar formar, né, uma sequência desse trabalho profissional. Falar sobre a importância do Teatro Luz e Cena aqui para a cidade de Novo Hamburgo, eu tenho que fazer uma retrospectiva histórica, porque, enfim, trata-se de um trabalho com bastante longevidade. A importância ela passa por diversas dimensões, assim. Eu diria que a primeira talvez fosse a questão da formação de muitos artistas, porque o Luz e Cena, quando iniciou em Novo Hamburgo, já começou trabalhando com um elenco de 5 pessoas. E na medida que o tempo foi passando e que o trabalho foi evoluindo e se ampliando, a gente foi, por demanda, precisando de mais de mão de obra. Só que essa mão de obra ela não existia aqui, né? E começamos a formar essa mão de obra para poder integrar os nossos elencos. Então, acho que a dimensão assim, de formação de artistas, né, que passaram por aqui é uma delas. Acabou se tornando também uma referência naquilo que envolve o aspecto comercial. Porque o grande desafio, e não só naquela época, mas acho que nos dias de hoje também,
é exatamente comercializar a arte. Não adianta tu ter o melhor espetáculo, com a melhor produção, o melhor texto, o melhor figurino, cenário lindo, e esse espetáculo não ser vendido. Então a parte comercial, e essa parte comercial eu diria assim, olhando para trás, né? Hoje as coisas são diferentes, mas naquela época havia um olhar talvez preconceituoso em relação a comercializar a arte, mas isso para nós no Luz e Cena sempre foi algo muito claro e sempre foi um objetivo muito concreto, né, que a gente estabeleceu no nosso trabalho, e talvez por isso a gente tem essa longevidade toda, porque a gente se viabilizou economicamente, comercialmente. Então, eu acho que tem a dimensão econômica, né, da importância do Luz e Cena para a cidade de Novo Hamburgo, tem a dimensão artística, porque a gente formou muitos artistas, e estes artistas que passaram por aqui, eles acabaram também dando origem a outros grupos, a outras companhias, outras iniciativas artísticas que prosperaram também, né? Que ganharam o mundo. Isso também no plano individual, de tu ver daqui a pouco um artista, uma atriz, um ator, né? Um músico, um diretor se destacar pessoalmente, individualmente, também voar. Isso é muito legal. Isso nos deixa muito realizados. Eu quase nasci em Pantano Grande, em cima de uma carroça, numa cena do Teixeirinha, onde meu pai fazia direção e minha mãe fazia dublê de barriga para Mary Terezinha. Então, ali já começou a ter o vínculo artístico. E aí, desde então, sempre contador de histórias. E foi a Elisa Machado que eu, com 16 anos, chegou para mim e eu te quero ver no palco. Então, se hoje eu tenho um certo reconhecimento, eu devo muito a... Eu devo muito ao Teatro Luz e Cena, que foi dado o nome pelo meu pai, que para mim é o grande ator, o grande roteirista, o grande diretor, o grande artista que eu vou morrer honrando. E estar hoje aqui, eternamente sendo grato pelo Teatro Luz e Cena, que me deu toda a bagagem, toda a experiência que eu tenho. Se eu tenho um pingo de experiência de improviso, de posição cênica, de palco, de impostação de voz, de sei lá, tudo, né? A linguagem corporal, tudo foi feito e criado aqui pelo Luz e Cena. Então eu tenho uma gratidão imensa. A Elisa, para mim, é um ser divino, que eu vou ser eternamente grato, de uma generosidade muito grande. O Luz e Cena é um grande descobridor de talentos. Ele oportuniza as pessoas, assim, às vezes que tu olha e tu pensa, será que se ele é ator? A Elisa já vem, já aquilo ali nasceu para ser ator. Luz e Cena é amor à primeira vista, né? Dando um lugar para aquela artista que se criou lá desde os 2 anos de idade. Eu desde pequena sou artista. Artista na igreja lá com 2 anos, depois na escola. Sempre a arte esteve presente comigo. Então, quando eu encontro Luz e Cena e começo a me apossar dos lugares, primeiro como atriz, depois cuidando de um figurino, depois fazendo alguns adereços, passo a passo eu fui me colocando e pegando o meu lugar, porque o meu é do lúdico, é inventar, é bordar, pintar, bordar. São as partes que eu mais gosto, é inventar e fazer com que o meu pensamento, a minha ideia, fique para todo mundo ver, em 3D. Então isso é muito mágico para mim, eu sentar num teatro e assistir um espetáculo que eu elaborei, que eu pensei. Para mim, ser dramaturga, diretora, é um grande desafio, porque eu entrei aqui como uma atriz, né? Mas o criar um espetáculo, escrever um espetáculo, dirigir atores, é sempre novo para mim, nunca é igual. Nenhum espetáculo foi feito da mesma maneira, sempre de uma forma diferente. Então eu não teria uma fórmula, né? Eu não me sinto desse tamanho, como uma grande dramaturga, como uma grande diretora, porque eu me coloco no mesmo lugar dos atores que estão na minha frente,
né? Assim como eu estou ensinando para eles, eles também estão me ensinando muita coisa. Que amor é esse? E realmente, isso aí tu já vê logo em seguida que tu entra. Eu até brinco com eles, vocês entram numa profissão que vocês não vão querer mais sair, né? É a melhor profissão do mundo e vocês não vão sair mais daqui. Aconteceu isso comigo, aconteceu com o pai, aconteceu com o Gerson, aconteceu com a Elisa e acontece com todos. Todas as pessoas que entram para experimentar o teatro, e o pai me trouxe isso, essa curiosidade que eu tinha de que o amor por teatro existe, o amor pelo teatro, ele é verdadeiro, ele é muito verdadeiro, ele é demais. E esse amor faz com que depois tu tenha que te virar, porque além de ser o teu amor, é também a tua sobrevivência, a tua vida, o teu dia a dia, né? Essa coisa o pai me instigou desde o início, né? E eu não consegui provar o que era, né? E até hoje estou aí, eu acho que vai ser sempre assim. Na verdade, eu que chamei ele para mim, né? E aí depois ele foi vendo o meu tamanho, né? Como pessoa, como artista. Então ali foi uma conquista mútua, né? Então ele é para mim, ele que me instiga, ele que me move, ele tem eu acho que a gente se completa, sabe? Ele faz... às vezes eu não acredito que eu vou ser capaz de fazer aquilo. E ele vem e diz, tu vai fazer e tu vai ser capaz. E sou mesmo. E faço e acontece. E isso aí para mim é mágico. Nossa relação estava escrito, eu acho. Ele que trouxe o Lusicena para mim, né? Então ele é grande aqui dentro do teatro. E eu tento fazer com que isso fique forte. Em casa não, em casa a gente já tem o mesmo tamanho. Então há pouco tempo que eu comecei a enxergar isso, porque a gente misturava muito. Misturava aqui, misturava lá, mas agora já está bem mais fácil de separar. Eu comecei em 78, final de 78, a fazer teatro profissional, ou seja, cobrando e ganhando. E em 79 montei outra peça nova, contratei a diretora de Porto Alegre, a Joyce Brito e Cunha. Produzimos um espetáculo profissional, depois outro ano mais um, e eu pensei, já que eu já estou aqui, já estava me sentindo bem como um produtor teatral, já estava vivendo, né? Eu disse, eu tenho que ir num lugar onde eu possa aprender alguma coisa mais, né, para trazer para minha vida, né? E aí eu resolvi migrar para o Rio de Janeiro, porque lá eu tinha o suporte do meu irmão que morava lá. Disse, bom, vou para o Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Eu não sabia qual das duas cidades eu ia. Acabei ficando no Rio por causa do meu irmão. E lá fiquei acho que uns 10, 12 anos lá, né? Desenvolvendo esse mesmo teatro profissional, porque lá o Rio de Janeiro ele te dá mais oportunidade, tem mais efervescência teatral, mais profissionais, e aquilo ali acabamos nos envolvendo lá. Acabei conhecendo o Gerson lá no Rio de Janeiro também, né? A Elisa foi para o Rio de Janeiro, quer dizer, lá nós já formamos esse trio, né? que hoje gere o teatro. E a partir dali eu digo, agora é a hora de aplicar, só que ficamos muito tempo lá, trabalhando lá. Quando voltamos para o Rio Grande do Sul, foi usar todos esses conhecimentos, que foi muito, eu diria até, fácil nunca é, porque sempre quando tu volta, tu tem muito trabalho, muito, né, abrir um mercado. Chegamos aqui no Rio Grande do Sul, não existia um mercado de teatro efetivo no interior do estado, existia muita pulsação em Porto Alegre e arredores de Porto Alegre, mas tu andava um pouquinho, não tinha ninguém, nem sabia o que era teatro. Bem, o dia a dia é de muito ensaio, a gente tem muito ensaio, principalmente no começo do ano, às vezes é bem puxado, tem muito texto para decorar. É um trabalho que eu fui trabalhando para buscar a excelência nele, né? E sempre me dediquei muito, muito como atriz,
como profissional, sempre tentei fazer o meu melhor. São 32 anos, é uma longa data, então para mim o teatro é muito importante. O Luz de Cena para mim foi uma escola de vida, porque aqui é familiar, com pessoas que eu gosto muito, e o teatro me amadureceu muito como pessoa, como artista e como ser humano, e isso para mim é gratificante. Mensurar o legado para as próximas gerações é algo difícil de fazer. Porém, eu vivo uma parte de um legado, né? Aos 8, 9 anos, eu assisti o Luz e Cena na escola onde eu estudava, e por uma incrível coincidência do destino, alguns anos depois, eu estava na mesma escola, fazendo a mesma peça para outras crianças. Então eu acho que esse é o legado, é continuar formando plateia, formando cidadãos, construindo pessoas com opiniões, para que a gente possa sempre ter público consumidor de cultura, de arte. Então, eu acho que esse é o grande legado do Luz e Cena. Formar público, transformar vidas, assim como o Luz e Cena transformou a minha vida, como o teatro transformou a minha vida. Desde criança eu sempre tive aqui dentro desse mesmo galpão, em meio a ensaios, produções, tecidos, figurinos, né, tudo sempre visto como uma grande brincadeira, né, quando eu era criança. E depois de um certo tempo vendo que era aquilo que eu gostaria de fazer na minha vida, né, de estar no palco e poder fazer aquilo que a minha mãe faz, né? Eu sempre vi ela com uma admiração enorme e assisti muitos ensaios e muitos espetáculos em que ela estava ali como atriz ou como diretora, e que depois, quando eu cresci, eu pude fazer esses espetáculos que eu assistia quando criança, e alguns personagens que ela fazia, hoje eu faço, né? Então eu não tenho nem como mensurar para mim a importância de eu ter nascido no teatro e poder hoje ser quem eu sou, né, a pessoa que eu sou através do teatro, porque eu tenho certeza que muitas habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida se veio através do teatro. Qual o problema? Eu era burocrata antes, trabalhava no escritório, então eu acho que eu acertei em ter vindo para o lado da arte e trabalhar no Luz de Cena até hoje. Estou há 24 anos e eu entrei aqui para ficar 6 meses, acabei ficando até hoje, e a minha contribuição aqui é a música. O Teatro Luz de Cena sempre valorizou a música, né? Então eu me sinto muito feliz em fazer parte disso, porque lá no início, em 2000, nós começamos a inserir a música no contexto do Teatro Luz de Cena. E hoje, né, os nossos espetáculos tem muitos musicais com lindas músicas. É uma experiência muito gratificante trabalhar no Luz de Cena, porque aqui a gente acolhe todos os tipos de pessoas que têm sonhos em fazer teatro e entrar numa profissão que é a arte. Então, o Luz de Cena realmente é um grande início, um start para quem deseja realizar esse sonho. Ter um espetáculo em cena, tu tem a iluminação, tu tem a sonorização, então tudo isso me fascina, né? Ter que organizar essas várias frentes que precisam estar em perfeito alinhamento para que o espetáculo aconteça, tudo isso me fascina. E eu comecei do Teatro Luz de Cena como ator, e já estava fascinado. E quando eu recebi a oportunidade de poder atuar nos bastidores, aí eu me apaixonei, aí eu tive certeza que era amor. Tudo que eu vejo hoje
das questões de produção, das questões cênicas que eu vejo hoje acontecer, eu já digo, cara, eu já passei por situações que se vocês assim estão reclamando, cara, na minha época vocês nem estariam dando continuidade. Então a gente montava o palco, a gente afinava a luz, fazia maquiagem, cortava o figurino, vestia o figurino, entrava em cena, fazia o povo rir, tirava foto com as crianças, depois desmontava tudo, entrava na caminhoneta, 1960 e lá vai Guaraná com rolha, pegava a estrada, reboque caía no meio do caminho, furava pneu, fazia tudo que tu imaginava acontecer com a gente. A gente foi desbravando tudo junto, porque, para vocês terem uma ideia, lá atrás, a gente teve vários carros, né, assim, do teatro, mas no início a gente usava o mesmo carro para engatar o reboque e levar o espetáculo com o cenário, o material e a luz e o som, que era muito diferente do que a gente usa hoje, né, porque a tecnologia também é um outro ponto à parte, né, mas esse mesmo carro que era utilizado para entregar o espetáculo era o carro que eu usava nos outros dias que não tinha espetáculo para visitar prefeituras, para visitar escolas e vender os espetáculos. Então, a gente foi aprendendo a organizar a parte operacional mesmo, de produção, né, de otimizar tempo, de otimizar recursos, de também aprender a olhar para o teatro, né, com um olhar de gestão, né, de ter capital de giro, de ter que ter recurso, de também entender que o ator que trabalha hoje, faz um espetáculo, participa de uma atividade qualquer que seja, ele tem que receber o cachê no dia ou no máximo no dia seguinte. Então, essa parte da gestão eu acho que é uma outra dimensão que também a gente poderia destacar sobre a importância do Teatro Luz e Cena aqui na cidade de Novo Hamburgo. Teatro Luz, 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 sim. O Teatro Luz e Cena Produções Limitada de Novo Hamburgo, terra à vista. Eu acho que a psicologia está em tudo, na verdade. Eu vejo muito mais usando da psicologia muito nas relações, né, para além, assim, dos personagens. Eu acho que, com certeza, talvez se eu tivesse uma bagagem um pouco maior de atendimentos, de pacientes e tudo mais, eu acho que isso seria algo que eu também poderia utilizar nos meus personagens. Eu vejo hoje muito mais a psicologia no meu olhar, na relação com as pessoas. Acho que muito do teatro, luz e cena, é as relações que a gente cria e as pessoas que a gente se conecta aqui. E cada um tem uma forma de viver a vida, de ver certas coisas, e eu acho que a psicologia me auxilia muito nisso, porque eu tenho uma facilidade de me adaptar ao ambiente, me adaptar às pessoas, independente do jeito delas. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser teatro ou trabalhar com a arte. A minha alma é uma alma de artista, e eu sabia que o palco é o meu lugar, que a arte é o meu lugar. Vim desenvolvendo várias funções, começando como ator. Com o passar do tempo, vim fazer parte, então, da equipe de produção, onde passei a ser um dos representantes do Luz e Cena no interior do estado. E de lá para cá, algumas outras paixões que eu tinha também pude exercer aqui dentro. A própria questão da fotografia, do audiovisual, uma linguagem, né? Poder trazer uma linguagem também para a internet do Luz e Cena, alimentando as redes sociais. E eu vejo que o teatro é, sim, uma grande porta para quem sonha em um dia ser artista, um dia entrar nesse mundo da arte. Acho que o Luz e Cena inspira muitas pessoas. Com esses 45 anos e rodando tanto, a gente às vezes não tem dimensão do impacto que dá na vida das pessoas. E para mim é um prazer muito grande em poder fazer parte de tudo isso, não só na área da cultura, mas também na área da educação, da saúde, nas questões ambientais, sempre trazendo assuntos muito importantes, mas de uma forma lúdica, leve, divertida e que com certeza traz uma reflexão e traz uma mudança comportamental muitas vezes. O pai, ele veio morar em Novo Hamburgo, numa cidade que tinha muito coral, né? A cultura de Novo Hamburgo tinha mais a ver com canto, coral, e o pai, como ele veio transferido, ele tinha o teatro na essência dele, mas o teatro nunca largou ele. Então, quando ele veio a Novo Hamburgo, uma das primeiras providências dele foi montar um grupo aqui e viu que aqui não tinha.
Então, por isso que ele é considerado o pioneiro do teatro aqui em Novo Hamburgo, no início dos anos 70. E eu era guri, né, novo, e eu tenho toda essa influência, essa carga, porque eu sempre que o pai fazia as produções dele, eu sempre estava envolvido. Eu sempre era alguma coisa, eu mexia na luz, eu fazia cenário, eu era contra-regra, menos ator. Eu sempre estava envolvido nessas partes técnicas do teatro com o pai, e aquilo aquilo foi me dando esse desejo que eu dizia, né? Poxa, a gente às vezes demorava, o teatro amador, no caso, ele demorava 6 meses para produzir um espetáculo, e aquele espetáculo era apresentado 2, 3, 4 vezes, no máximo. Toda aquela produção, aquela marcenaria toda, que antigamente era muito complicado, hoje é tudo mais simples. E eu sempre pensava nesse desafio, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que ensaiar 1 mês e trabalhar 1 ano com uma peça. E é o que acontece hoje, né? Hoje a gente ensaia um espetáculo novo, escreve, a Elisa escreve, e em 30 dias tu monta o espetáculo e ele fica 1 ano, 2, 3 anos em cartaz, viajando aqui pelo Rio Grande do Sul agora. É um trabalho onde a gente convive muito tempo junto, viaja 1 semana, 2 semanas, são trabalhos intensos, né? Então realmente a gente cria uma unidade, uma relação como se fosse uma família mesmo. Definir o Luz e Cena seria amor e gratidão. É um amor imenso que eu tenho por cada serzinho que passa por aqui, os meus sobrinhos, meus filhos, minha família toda, meu pai, meus irmãos. O meu irmão Marco sempre me ajudou muito em tudo, né? Aquela postura mais estourada, mas sempre resolvendo. Porra, que merda, como é que... Porra, que é sério isso? Tá, toma! Esse é o resumo da nossa família, que é muito unida. Uma coisa que eu tenho muita honra de poder dizer que a nossa família é muito unida, e o Luz e Cena, cada pessoa que entra no Luz e Cena se torna parte da família, e pode ter certeza que ninguém sai daqui reclamando, e sim só agradecendo por ter passado por aqui. Cara, eu agradeço todos os dias nas minhas orações esse encontro com essas pessoas, e não só as pessoas que estão hoje, mas muitos que passaram também, porque a vida, né, com o trabalho do teatro, ela é uma vida de aprendizados, onde muitas pessoas nos ensinam coisas que a gente não sabe, porque compartilham, porque o ambiente do teatro ele é um ambiente generoso, ele é um ambiente amoroso. Claro, tem também, né, os arranca-rabos e sai faísca de vez em quando, mas assim, sobretudo, impera esse olhar coletivo, né, o compartilhar. Eu aprendi muito no teatro. O teatro mudou minha vida exatamente por esse olhar e por essa visão do coletivo. Desde que eu entrei na companhia em 1999, né, há 25 anos atrás, a companhia cresceu muito, e para os próximos 25, para os próximos 45, eu vislumbro, junto com toda a equipe, algo muito grandioso para o Teatro Luz e Cena. Eu mudaria talvez a minha forma de pensar quando eu entrei para o Teatro Luz e Cena. Não imaginei que eu fosse trilhar um caminho e construir uma carreira dentro do Teatro Luz e Cena. E hoje eu olho para trás e percebo que eu tive não sorte, né? Porque sempre que a sorte bateu na minha porta eu estava trabalhando, mas eu fui e sou uma pessoa muito privilegiada. Então acho que mudaria a minha forma de pensar em alguns momentos que hoje, um pouco mais maduro, né, com mais idade, mais experiência, talvez eu tivesse feito de forma diferente, tivesse agido de forma diferente, mas deu certo, né? Deu certo, acho que deu. Eu não mudaria nada, para mim está tudo maravilhoso, minha vida é melhor do que eu esperava. Tive meus filhos aqui no teatro, né? Sustentei eles
com a arte, e isso é a coisa mais linda do mundo. Talvez eu mudaria em acelerar investimentos, sabe? Investir antes em tecnologia e modernidade, vamos dizer, que o teatro proporciona. Eu acho que a evolução da companhia se deu na medida em que foram entrando parceiros. Para mim, hoje, eu diria que foi a fórmula mais certa de trabalho, né? A delegação de tarefas para cada pessoa, e isso ocasionou um crescimento, às vezes, maior do que estava planejado. E a gente foi aproveitando e gerindo. Hoje a gente está gerindo aí 25, 30 pessoas que trabalham exclusivamente com teatro. E isso é muito legal, isso numa época que a gente vive aqui no Brasil, né? O que eu jamais mudaria é a fórmula do Teatro Luz e Cena. Hoje eu vejo que o que nós construímos juntos nos faz olhar para trás e sentir orgulho do trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses 45 anos. O que foi isso? Gente, o pneu furou. Então eu vou contar uma piada. E aí, meu, beleza? Na verdade eu fui muito, assim, para estar aqui agora. Eu pensei muito, né, antes de estar aqui, antes de dar esse depoimento aqui. Eu não gosto de me expor tanto assim, não, mas bom, meu nome é Jorge, sou Jorge da borracharia, tenho uma borracharia e eu cuido da parte das vans aí, das caminhonetas. Eu cuido desde a parte que existia um caminhonete que não era nem para ser chamada de caminhoneta, era uma coisa que andava com 4 pneus em cima e é isso aí, meu. E aí eu cuido dessa parada, assim, e é complicado, meu, trabalhar com os caras, assim, porque eu aviso, eu trabalho com a excelência, né, meu? Então, teve um pneu agora que eu fui arrumar e eu falei, cara, esse pneu já era para ter trocado. Os remendos estão se espremendo entre eles porque não tem mais espaço para mais remendo, assim, né? E eu falo para eles, essa coisa de recapagem, não sei o que, bota um dinheirinho a mais para garantir a segurança. Então, mas enfim, sigo trabalhando com eles, né? Beleza, então trabalho com eles, mas tá tudo acertado ali financeiramente, o que a gente acertou? Não tá acertado, tá? Demora para fazer o acerto, tento, né, dou um ingresso para teatro, quer uns ingressos para ir no teatro aí, para trocar pelos remendos, pô, trabalho é trabalho, não tem como, né, é complicado, assim, mas enfim, eu cuido dessa parada deles ali, então é uma forma de um desabafo, assim, eu não quero também prejudicar os caras, né, os caras fazem um trabalho muito bacana aí, teatro, com as criançadas, tudo, diverte, é muito louco, porque eu era criança, eu assistia eles, né, meu, aí quando eu fui trabalhar com eles foi uma honra, né, meu, uma honra, assim, trabalhar com eles, mas quando eu vi como trabalhava, daí eu me frustrei valendo, aí eu comecei também a fazer uns outros cursos, né, de mecânica, de elétrica, para ter uma base, porque às vezes eu via que tinha coisa, mas essa bateção que tá rolando essa caminhoneta aí, cara, tem que ajeitar, né? Daí eu comecei a fazer uns outros cursos para alinhar. Então quando eles viram que eu fiz um curso e largava tudo por mim, eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que cuidar da mecânica, da elétrica. Elétrica eu me formei agora há pouco tempo, até quando precisa de uma chupeta na estrada, eu faço uma chupeta na estrada. Chupeta elétrica, né? De fazer o carro pegar, assim, neste caso, né, meu? Mas é isso, eu queria que, de repente, o pessoal que está captando isso aqui usasse isso de uma forma positiva para dar uma chamada de atenção dos caras lá, porque dá para fazer melhor do que tá, entendeu? Pelo menos na estrada, né? Beleza, a excelência do trabalho, eles chegam, eles não se atrasam porque eu fico até a madrugada trabalhando e remendando furo que não é meu, tá? Mas esse aí, até porque eu gosto do meu trabalho. Beijo. Falei.